tema deste vídeo é a compostagem como alternativa para o tratamento dos resíduos orgânicos que estão presentes em diversas fontes, resíduos de diversas fontes. Sabemos que há um grande volume de lixo sendo gerado em nível global. E este lixo que é gerado em nível global, ele de alguma forma precisa ser tratado ou disposto. Tem que ser feita uma disposição final. E nesses processos de disposição final, quando nós colocamos o lixo no solo, por exemplo, como nós vemos aqui nesta figura, isso aqui é um lixão, a gente percebe facilmente pelas características dos animais que se alimentam dos restos de alimentos, as pessoas, os catadores, a questão do desarranjo, da desorganização de espaço físico desses resíduos, onde eles estão sendo colocados, a poluição que é provocada a nível superficial e a nível freático, dos lençóis freáticos. Isso tudo provoca poluição ambiental, porque não há condição de reintegrar tal volume de lixo e nas condições que eles são depositados nos locais de destinação, que faça com que eles possam ser reintegrados nos respectivos ciclos biogeoquímicos. O lixo domiciliar, por sinal, ele é composto de várias parcelas de materiais. Por exemplo, aqui nos quadradinhos em preto nós temos papel, papelão, plásticos, vidros, metais, resíduos orgânicos putrescíveis, ossos, trapos, que são materiais potencialmente recicláveis. Ao passo que nós temos aqui rejeitos que vão para aterro, como cerâmica, como couro, como porções de terra, como porções de pedras e outros materiais. O que é lixo? Lixo é todo material que resulta das mais diversas atividades humanas que passa a não ter utilidade. Então aquilo que não tem utilidade passa a ser considerado como lixo. E aqui falando mais especificamente dos resíduos orgânicos putrescíveis, que são constituídos essencialmente de matéria orgânica, matéria à base de carbono, temos sobras de frutas entre esses resíduos, sobras de legumes, restos de alimentos, resíduos orgânicos agroindustriais, resíduos orgânicos industriais e também lodos orgânicos que são decorrentes das atividades de tratamento, as estações de tratamento de efluentes industriais e efluentes, esgotos sanitários, e também os resíduos resultantes das podas de árvores nas cidades, nos núcleos urbanos. E esses resíduos então são resíduos das sobras de árvores, são gramas, são palhas, também as sobras agrícolas das atividades agrícolas, serragem e etc. Então esses são os principais tipos de resíduos orgânicos que são potencialmente destináveis para o processo de compostagem, que é o que nós vamos falar hoje. O economista Sabatai Calderoni, no seu livro de 1997, intitulado Os Bilhões Perdidos no Lixo, calculou que o Brasil perde por ano pelo menos 4,6 bilhões de reais, já naquela época. Por quê? Porque não há reciclagem adequada dos resíduos orgânicos que constituem a grande parte do lixo gerado. E então nós temos 4,6 bilhões especialmente voltados para a perda dos resíduos orgânicos não compostados ou não tratados por outros processos. Quais são os benefícios da compostagem? Nós temos primeiramente um processo em que há uma minimização dos problemas em geral com os resíduos sólidos e no caso com os resíduos sólidos orgânicos, que a compostagem como uma via de tratamento oferece uma solução, e os seus benefícios são a redução de volumes em primeiro lugar, depois uma economia dos recursos naturais, a proteção ambiental, o desenvolvimento econômico e social, entre outros benefícios dos quais nós vamos falar um pouco mais à frente. Enfim, redução de volumes. A redução de volumes, por quê? Porque quando nós reduzimos os volumes, nós temos uma necessidade de menor espaço para acondicionamento desses resíduos. Aliado a isso, nós temos a economia dos recursos naturais, porque nós deixamos de captar recursos que estão presentes na natureza para utilizar ou reutilizar
recursos através da compostagem. Isso então está diretamente, um item aqui está diretamente ligado com o outro. Além disso, pelo fato de nós termos a redução de volumes e uma diminuição da retirada de recursos naturais, nós temos uma proteção ambiental maior, uma proteção ao meio ambiente maior. Nós estamos inclusive no mês do meio ambiente, nós tivemos agora, anteontem, o Dia Mundial do Meio Ambiente, e nós estamos aqui justamente falando de proteção ambiental em função de uma destinação ou de um tratamento adequado dos resíduos orgânicos através da compostagem. Temos também desenvolvimento econômico e social porque podemos, em determinados locais, dependendo do local, da cultura e da vocação das regiões, das cidades, das regiões, criarmos uma atividade econômica a partir da compostagem, beneficiarmos pessoas que talvez não tivessem outra alternativa para o seu ganho econômico. Também temos um desenvolvimento, a possibilidade do desenvolvimento econômico-social através da formação de uma cadeia produtiva, toda uma cadeia produtiva voltada para a compostagem, entre outros benefícios. E esses são os outros benefícios que eu falei. Acúmulo de resíduos de aterros, esse acúmulo vai diminuir ou vai ser evitado totalmente. Nós podemos devolver à terra os nutrientes de que ela necessita, aproveitando-nos dos ciclos biogeoquímicos que eu mencionei no início. Também contribui significativamente para a redução do volume original do lixo, o lixo domiciliar, o lixo urbano, outros tipos de lixo. Evita a degradação ambiental generalizada, que esse generalizada se refere não só à degradação ambiental do solo, como eu já mencionei, mas também dos outros recursos naturais, como o recurso solo, o recurso água, como a água e o sol e o ar, porque quando nós temos um lixão, como nós vimos no início, nós temos poluição tanto dos recursos hídricos, como temos poluição do ar, através, por exemplo, da emissão de odores e de gases voláteis que vão ser difundidos através da atmosfera, prejudicando também as pessoas, as populações que estão no entorno desses locais. E permite, por fim, como falei a respeito da cadeia produtiva e das pessoas que podem se beneficiar dessa cadeia produtiva, através da obtenção de fertilizantes e da venda de adubo orgânico de fertilizantes dentro dessa cadeia produtiva. Ou seja, nós temos, além de tudo, além dos demais benefícios, nós temos a geração de um produto com valor econômico agregado. E aqui nós podemos ver que através do processo da compostagem, simbolizado aqui por esse círculo, porque nós estamos falando de economia circular também, nós temos um processo que é visto aqui de uma maneira organizada, sistematizada, e com esta organização nós temos uma facilitação também na obtenção desse produto, desse fertilizante, desse adubo orgânico, através da deposição dos materiais em pilhas ou em leiras, que nós vamos falar a respeito desse tipo de organização mais à frente. A compostagem, então, atenua o problema dos resíduos orgânicos sensivelmente, faz com que eles sejam adequados para uma destinação útil com valor econômico agregado e, além de tudo, também é um processo natural de decomposição biológica. Ao contrário de outros processos que nós temos que induzir, temos que adicionar, às vezes, materiais e energia para que esses processos se tornem viáveis, para que eles possam acontecer. A compostagem não. Além de ser um processo natural, é um processo simples, de operação simples, de baixíssimo custo. O adubo orgânico que é obtido é todo o material que é utilizado para fins agrícolas. Então o adubo resultante da compostagem ele é devolvido, de certa maneira, esse material é devolvido ao solo com propriedades que favorecem o enriquecimento do solo. E ele então tem na sua composição um teor considerável de matéria orgânica, que pode ser de origem vegetal ou animal. No caso aqui nós estamos falando mais de resíduos vegetais, mas também podem ser resíduos animais. E de acordo com o material de origem, o composto pode ser de resíduos resultantes de atividades rurais, de origem rural, de origem agroindustrial. Nós temos uma grande variedade de agroindústrias no nosso país, especialmente no Brasil.
também do lixo urbano, o lixo gerado, resultante das atividades urbanas, ou então do lodo de esgoto, dos quais eu já mencionei, que nós temos o lodo das estações de tratamento de efluentes industriais e também de esgoto sanitário das populações. O uso da adubação orgânica, então, vai promover a atividade biológica do solo, fazendo com que ela intensifique-se, vai aumentar os níveis de nutrientes e de energia disponíveis para os macro e micro-organismos que estão no solo, que realizam toda uma atividade que favorece, por fim, o crescimento das plantas que estão ali naquele solo, das lavouras, das culturas, no caso. A matéria orgânica e os nutrientes presentes nesses resíduos, então, vão incrementar a produção agrícola, além de constituir um meio de reaproveitamento desses resíduos orgânicos com baixo custo, com fácil operação e com a geração de um produto de valor econômico agregado. Nós temos, então, para enfatizar a questão da compostagem como uma solução, uma série de condições ambientais ótimas para o processo da compostagem. Nós temos aqui uma leira ou uma pilha. Nessa leira ou nessa pilha, nós promovemos um processo de reviramento para que haja oxigenação desse resíduo, para que ele esteja em contato uns com os outros, os diversos tipos de resíduos estejam em contato uns com os outros, desenvolvendo um processo onde a umidade, além de ser um fator que vai promover o desenvolvimento dos micro-organismos aeróbios, porque nós temos um processo aeróbio, esse processo não é anaeróbio, ele nem pode ser anaeróbio, ele se desenvolve na presença de oxigênio. Essa umidade que é agregada nessa massa, ela faz com que haja atividade microbiana. Existe um parâmetro que é denominado AW. AW significa atividade de água, mas é atividade de water, no caso, porque nós estamos falando de uma sigla no inglês, atividade de água. Faz com que os micro-organismos se desenvolvam, porque eles precisam de um nível de umidade mínimo necessário para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, e além disso promove um controle da temperatura, uma temperatura ótima no interior desta massa que está em formato de pilha ou de leira. Além disso, os nutrientes que estão presentes através dos diversos tipos de resíduos, sejam eles macro ou micronutrientes, sejam, por exemplo, nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre e outros mais, eles combinados com uma temperatura ótima, que é uma temperatura mantida por parâmetros controlados, sim, juntamente com a água, a presença da água e a presença do oxigênio, nós teremos uma boa atividade microbiológica, ou seja, um processo que se desenvolve eficientemente, satisfatoriamente, e a consequente degradação da matéria orgânica com a liberação de calor e de dióxido de carbono ou CO2 através desses processos de biodegradação promovidas pelos micro-organismos que já estão presentes nesses resíduos, para os quais apenas dando-se as condições que nós estamos mostrando aqui, a água, a umidade, a oxigenação e a temperatura e os nutrientes, nós temos rapidamente o desenvolvimento desses micro-organismos dentro dessa massa e o desenvolvimento do processo de compostagem como um todo. A compostagem é um processo pelo qual qualquer resíduo orgânico também, essa é uma outra vantagem da compostagem, uma quantidade muito diversa e muito grande de resíduos, e qualquer resíduo orgânico, praticamente qualquer resíduo orgânico, que seja comumente encontrado no lixo urbano e no lixo rural, pode ser reciclado. Esses resíduos, como eu já mencionei, são naturalmente colonizados com um grande número de organismos, de micro-organismos, que estão presentes em função desta variedade de resíduos orgânicos, quaisquer resíduos orgânicos praticamente. Esses micro-organismos, eles já apresentam as propriedades metabólicas e fisiológicas para degradar vários tipos de compostos orgânicos presentes nesses resíduos. A compostagem, então, portanto, é um processo biológico, aeróbio,
utilizado no tratamento e na estabilização de resíduos orgânicos para a produção de humus. E entende-se por composto orgânico o produto final da compostagem. Ou seja, a compostagem como sendo um processo que envolve degradação, mineralização e umificação dos resíduos orgânicos, dos diversos resíduos orgânicos, e é um processo então obtido através do processo aeróbio controlado. O mecanismo básico durante esse processo da compostagem, é a decomposição ou estabilização da matéria orgânica através de uma população diversificada de bactérias, de fungos e de actinomicetos, que são os elementos principais que constituem esta população presente já nos resíduos. Dessa forma, favorecendo e garantindo as condições ambientais que nós já mostramos dos micro-organismos na leira ou na pilha, auxilia a decomposição da matéria orgânica, garantindo uma satisfatória eficiência do processo de compostagem. E aqui nós temos a diferenciação justamente do que é pilha e do que é leira. Apenas um formato, um pouco aqui, uma quantidade menor de resíduos orgânicos e aqui uma quantidade maior. Isso aqui então é a demonstração geométrica do que é o formato de uma pilha e o formato de uma leira de compostagem. A compostagem, que é um processo de baixo custo, conforme já dissemos, envolve processos simplificados e é realizada em pátios, locais onde você possa fazer o espalhamento desses resíduos, e os materiais a compostar, que são chamados massa de compostagem, são postos, são agregados em montes de forma cônica, conhecidos como pilhas de compostagem, ou em montes de forma prismática, com seção aproximadamente triangular, chamados de leiras de compostagem. Então as pilhas são cones e as leiras são formato de prisma triangular, porque elas são mais longas, mais estendidas do que as pilhas. É como se fosse uma espacialização das pilhas, o formato da leira então. O que é que determina se você utiliza o formato de uma pilha ou de uma leira? Simplesmente a quantidade. Quando nós temos uma pequena quantidade ou pouca quantidade, nós usamos a pilha. Quando nós temos uma quantidade maior ou uma grande quantidade, nós temos a formação de leiras de compostagem. O ideal, então, é que as massas de compostagem sejam sob a forma de pilha ou sob a forma de leira, sejam compostas da mistura de vários resíduos orgânicos, como lodos, como restos de alimentos, de frutas e legumes, como restos de culturas vegetais, como por exemplo da soja, do sorgo, do feijão, do milho e outros, e também a presença de estercos animais como esterco bovino. Assim vão ser garantidas o equilíbrio nutricional, aqueles nutrientes que nós mostramos, e a flora microbiológica seja diversificada, o que vai imprimir alta eficiência ao processo, o que quer dizer que nós teremos uma boa velocidade, uma satisfatória velocidade de degradação, ou mesmo uma alta velocidade de degradação. Isso aqui está envolvido, está relacionado com a cinética química, com a cinética das reações químicas que acontecem dentro das pilhas ou das leiras, as reações de biodegradação, e consequentemente nós teremos um menor período de compostagem e satisfatoriamente também se desenvolvendo. Um dos parâmetros, então, nós falamos a respeito disso já no início, é o ciclo de reviramento das leiras e das pilhas, para que nós tenhamos o desenvolvimento do processo. E isso precisa ser feito de uma forma bastante criteriosa, em razão do controle da temperatura que precisa ser feito, e o reviramento favorece e permite o controle dessa temperatura, e também a aeração da massa, que é necessária também. Isso é uma operação então rotineira e necessária no pátio de compostagem. Além de tudo, ela favorece e objetiva também a uniformização dos resíduos, fazendo com que resíduos diferentes estejam em contato e também desenvolva-se o processo adequadamente. Foi sugerido, portanto, como uma forma de ciclo de reviramento, um método chamado de método de inversão das camadas, sugerido pelo Laboratório de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Viçosa. Neste processo, nós temos, primeiramente aqui, o processo normal, que é convertido num processo, que é o chamado de método de inversão, que é o seguinte:
Nós temos no processo normal as temperaturas mais baixas na superfície, nas camadas externas, que estão em contato com o meio ambiente e o solo mais diretamente, e em que temos as temperaturas mais baixas, representados aqui por essa camada em cinza, aproximadamente em cinza ou em azul. Dentro da massa nós temos uma camada intermediária com uma temperatura mais elevada. Aqui, na camada superficial, nós temos a temperatura basicamente, quase que praticamente, a temperatura ambiente. E nós temos então uma camada intermediária com uma temperatura maior, mais elevada. Aproximadamente uma temperatura mesofílica, entre 25, 20 a 45 graus. E mais no interior dessa massa, no cerne dessa massa, dessa pilha, dessa leira, nós temos as temperaturas mais elevadas, que estão em torno de 45, 40 a 65 graus. E se não forem controladas, vão atingir temperaturas de 80, 85 ou mais graus centígrados. O que faz então esse método sugerido pelo Leza? Você inverte as camadas. Você faz com que, com a movimentação, com o reviramento, você faça os sólidos, os resíduos que estão presentes nas camadas superficiais adentrarem a massa, e há uma redistribuição do calor ou da energia calorífica que está dentro dessas pilhas, favorecendo o processo de compostagem, aumentando a velocidade do processo de compostagem e também facilitando a destruição dos organismos, micro-organismos patogênicos que são destruídos pelo calor presente nessa massa. E aqui nós temos um resumo do processo da compostagem nas suas diversas fases, mostrando as mudanças nos principais parâmetros de controle durante as fases da compostagem, que são 1, 2, 3, 4. A primeira delas é chamada de aquecimento, chamada fase 1, que ocorre num período entre 12 a 24 horas. Um período bastante rápido, porque, como eu disse anteriormente, nós já temos as condições básicas para o desenvolvimento desse processo dentro da massa, e é apenas você dando as condições necessárias para que esses micro-organismos se desenvolvam, eles vão rapidamente se desenvolver, um período de até 24 horas. Nós temos aqui então nesse gráfico a representação desse período no seu parâmetro de temperatura, como nós vemos aqui, a ascensão da temperatura atingindo da temperatura ambiente de 25 graus, passando por uma temperatura intermediária de 40 graus, atingindo então a faixa de 60 a 65 graus, que é onde o processo se desenvolve na maior parte do tempo. Essa fase do processo é a fase chamada de degradação ativa, que é a fase 2, que ocorre no período entre 70 a 90 dias depois da fase 1 de aquecimento. Esse período é o período mais longo do processo de compostagem, é a fase 2. Por fim, nós temos a fase 3, que é a fase de resfriamento, que dura entre 2 a 5 dias, e a fase 4 de maturação, que dura entre 30 a 60 dias. Quando nós damos o início do processo, o start do processo, nós temos aqui, basicamente, os micro-organismos mesófilos tendo o seu início de platô de crescimento. Ou seja, as bactérias e os micro-organismos, não só a bactéria, mas os outros micro-organismos que nós mencionamos, elas começam a se desenvolver e com o aumento progressivo da temperatura, elas entram então na faixa mesofílica e depois termofílica, onde permanecem ao longo de 70 a 90 dias durante a fase 2, para que depois, quando a matéria orgânica ela começa a diminuir no interior dessa massa, e ao decaimento então do teor de matéria orgânica, na fase 3 voltem à atividade as bactérias mesofílicas. E as bactérias mesofílicas, elas continuam esse processo até o final, durante as fases 3 e a fase 4, proporcionando então a formação do composto orgânico ou com a formação dos ácidos úmicos, a produção do composto orgânico. Sendo que nessa fase 2 nós temos
a maior parcela de matéria orgânica sendo degradada através de organismos termofílicos que se desenvolvem entre 40 a 60 a 65 graus ou mais. E a temperatura mesofílica, que é entre 25 a 40 graus, nesse início aqui, nessa fase 1, e depois na fase 3, retornando à atividade esses organismos mesofílicos e diminuindo a atividade dos organismos termofílicos sensivelmente. Então aqui nós vemos que, como parâmetros, como diz aqui na legenda dessa figura, desse gráfico, nós temos os sólidos voláteis, que são os sólidos voláteis, são uma medida da eficiência do processo de degradação da matéria orgânica. Isso aqui é uma análise feita em laboratório físico-químico, uma análise de sólidos, porque nós temos dentro das análises sólidas, nós temos uma série de sólidos em que os sólidos voláteis se constituem um dos parâmetros. Então esse percentual, que normalmente está em torno, no lixo domiciliar, em torno de 80%, ele deve decair para metade, para cerca de 40% ao longo do tempo. Como nós vemos aqui o decaimento através dessa curva, esses pontos. Neste processo, além da queda do teor, do valor de sólidos voláteis, que está em termos percentuais, nós temos também uma mudança no pH. O pH, que é ácido, em torno de 4,5 a 6, ele vai se elevando, passando pela faixa do pH 7, que é o pH neutro, e depois ele se torna alcalino. O pH alcalino fica entre 7 a 7,6 ou um pouco mais, como nós vemos aqui, entre até 8, 8,5, mas é um pH alcalino. Este pH ele precisa ser controlado necessariamente durante o processo através dos outros parâmetros. Quando o desenvolvimento do processo é adequado, esse pH vai vai se comportar desta forma que nós estamos vendo aqui nesta curva com os xizinhos. E nós temos também, conforme a gente pode ver aqui, a temperatura, os limites de temperatura balizados pela temperatura de 40 graus. Ou seja, nós temos de uma temperatura mesofílica para uma termofílica um limite de 40 graus. Ao longo de todo esse processo, então, nós temos o controle dessa temperatura para que nós não extrapolemos os valores de temperatura, diminuindo a eficiência do processo ou até mesmo fazendo com que ele seja cessado e ocorrendo a morte dos organismos que vão promover a biodegradação, o que seria muito prejudicial para a eficiência desse processo de compostagem. Quando nós falamos também a respeito dos materiais que estão presentes nos resíduos, nós temos compostos orgânicos, que entre eles temos os polissacarídeos, formados principalmente de amido e celulose, e temos também as proteínas. Quando ocorre esse processo todo de degradação que nós vemos aqui, através dessa curva, nós vamos formar, com a quebra, com a degradação, a biodegradação, os subprodutos que são. Os subprodutos dos polissacarídeos são os açúcares simples. E os subprodutos das proteínas, os aminoácidos. E aí, nesta fase aqui, que é o final da fase 2, para o início da fase 3, onde a gente tem essa descendência, essa curva descendente, nós temos justamente a degradação desses subprodutos, os açúcares simples e os aminoácidos, entre outros, pelos micro-organismos mesofílicos. E também aqueles micro-organismos patogênicos que foram degradados, que foram destruídos, na verdade, aqui na fase 2, foram mortos, os que sobrarem, eles vão ser destruídos na fase 3. E os compostos orgânicos recalcitrantes ou persistentes, que ficam aqui nessa fase 2 e não são degradados adequadamente, eles vão ser destruídos aqui na fase 3 também. Então são destruídos os compostos que permanecem ainda, de alguma maneira, que não são facilmente quebrados, e os organismos patogênicos que sobraram. E eles são então destruídos nesta fase 3 e na fase 4 também.
Por isso é importante que nós tenhamos, nós respeitemos, nós tenhamos as fases, todas as fases respeitadas nos seus devidos períodos, de 24, de 70 a 90 dias, 24 horas, 70 a 90 dias, de 2 a 5 dias, de 30 a 60 dias, para que todos esses compostos e esses organismos prejudiciais sejam degradados ou destruídos. Fazendo aqui ainda uma consideração em termos de faixas de temperatura para que determinados organismos se desenvolvam, nós temos os organismos psicrófilos, que são ativos entre 10 a 20 graus. No caso aqui nós não temos esses organismos, ou quase não os temos, porque no nosso país nós trabalhamos normalmente em temperaturas acima de 20 graus, 25 graus. Então nós não vamos considerar os psicrófilos exatamente, diretamente. Mas nós temos, por outro lado, organismos mesofílicos, que são ativos entre 20 e 45 graus. Os organismos mesofílicos, eles recebem essa denominação justamente porque nós temos a faixa aqui intermediária de temperatura de 40 graus no processo de compostagem, e meso significa metade ou meio, faixa intermediária. E justamente são eles que se desenvolvem nessa faixa intermediária de temperatura entre os psicrófilos e os termófilos. E os organismos termófilos, eles estão ativos nas temperaturas mais elevadas, entre 45 a 65 graus, porque nesta faixa de temperatura é onde se desenvolve a maior parte do processo de compostagem, e onde ocorre justamente a maior degradação da matéria orgânica e a morte dos organismos nocivos patogênicos. Finalizando então, nós temos as referências bibliográficas, como nós já temos colocado nos demais vídeos, para que você possa consultar, e você também pode nos consultar, se você quiser mais referências, mais material, mais conhecimento, através dos links que estão no canal. Se você desejar assim permanecer conosco aqui no canal, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, porque é muito importante a sua inscrição. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você conhece, com seus familiares, e eu convido você então para que no próximo vídeo nós estejamos juntos, e eu agradeço a sua presença no canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo.